Ajuda aí. Você que é o torcedor ou que é o jornalista? Sabe o que eu quero primeiro? Antes de você entrar nisso, estou todo mundo esperando a tua explicação para a goleada. Vamos primeiro para a notícia nova? Diniz está fechado ou não está fechado? Tá praticamente fechado, é uma questão de assinatura de contrato mesmo. A gente vem atualizando essas informações desde a semana passada, passo a passo, e tinha uma discussão em relação ao salário. O que eu apurei hoje de manhã é que o Vasco estava esperando realmente só o último ok para anunciar o treinador, e esse ok, pelo visto, está chegando no sentido de ele aceitou a redução salarial, o Vasco ofereceu para ele um salário, não só para ele, mas também para sua comissão técnica, na casa de R$1 milhão, como a gente havia previsto aqui, né, que o Vasco, no final das contas, deveria ceder, e o Diniz cedeu também, porque a primeira pedida do Diniz era quase de R$2 milhões, então ele chega ao Vasco da Gama com mais 3 profissionais, entre eles um preparador físico, que é um ponto que a torcida do Vasco reclama com toda a razão dessa equipe que não consegue desempenhar, digamos assim, fisicamente, nem tecnicamente, nenhum aspecto, mas fisicamente, principalmente, de uma equipe que morre muito no segundo tempo. Eduardo Barros vai? Não, ele seguiu carreira solo. Eu vi, mas como ele já saiu do Amazonas, não, no Amazonas, ele não tá nesse bolo, não tá nesse bolo. Então, é um treinador que deve ficar no Vasco, pelo menos o contrato, até o fim de 2026, que justamente é quando acaba a gestão Pedrinho. Então, eu diria que seria assim, uma cartada até mesmo para salvar a gestão Pedrinho. E o Fernando Diniz deve começar os seus trabalhos aí, a pedido dele, entre domingo e segunda-feira. Ora, deixou passar tudo aí, né, meu? Eu acho que foi um pouco de tudo, né? Mas ele não quis assumir. Um pouco de tudo. No meio da sequência. Qual é o jogo do Vasco? Com Vitória, Sábado fora. Pega o Vitória, fora de casa. Vai pegar e também tem a própria documentação. Nessa. A Raíza sabe que demora um pouco também para regulamentar e tudo mais. Mas isso aí tem quase 2 semanas. Mas ele já chega com uma bomba, Ilan. Ele já chega tendo que fora enfrentar o Lanús terça-feira. Tudo bem. Não tinha como fugir. Então, assim... Mas fugiu do 4x1 pro Cabejo. Fugiu do Cabejo, fugiu do Vitória fora de casa, sábado, Vitória pressionado. Eu não sei se é mais fácil... Era mais fácil ele ter assumido antes do Cabejo. Porque se ele assume antes do Cabejo e treina o time pelo menos 2 diazinhos, pior do que foi ontem, não iria ser. Mas eu acredito que iria ser. 2x2, né? Não, pelo menos ganhar, ô Papa. Porque aquele time lá é semi-amador. É semi-amador que o Vasco enfrentou. É pior que o cara bobo. O time que é o Porto Cabejo é pior que o cara bobo, entendeu? Então, mas ele escapou do pior, Pedro. O jogo com Vitória é dificílimo sábado. Vitória pressionado. O Vasco pode entrar no Z4. Aí não terá sido ele a botar o Vasco no Z4. Claro. Ele vai assumir contra o Lanús com o Vasco já arrebentado na Sul-Americana. Ele não vai ter obrigação. Ele não vai ter obrigação. Acho que, né? Tem isso aí, mas vamos lá. Continua. Mas enfim, então tá previsto aí para pelo menos a informação que eu tive aqui na segunda-feira, ele já ia começar o seu trabalho à frente do Vasco. O Vasco joga no sábado, vai para Salvador, vai estar em Salvador e volta no domingo. Não sei se o Vasco vai dar folga ou não, tem que saber, principalmente pelo resultado. Eu acho que se o Vasco pelo menos não perder contra o Vitória, eles vão dar uma folga, porque o Vasco vem de 3 viagens seguidas. Então, esses jogadores já estão fora do Rio de Janeiro há mais de uma semana. Então, não duvido nada de ser folga no domingo e na segunda-feira o Fernando Diniz começa a trabalhar, pelo que eu apurei. A multa rescisória, que era outra questão também, pelo que eu apurei, não foi a que o Vasco pediu de um salário para rescisão, mas também não foi a que o Diniz pediu de metade do contrato. Então deve ser abaixo de metade do contrato. Encontraram um meio termo nessa situação para que fosse encaminhada. Então as burocracias estão acontecendo para aí sim o Vasco anunciar definitivamente o retorno do Fernando Diniz ao Vasco da Gama. Pedrosa vai falar agora, então, da derrota do Vasco, da goleada, mas deixa eu ver os superchats que estão na tela aqui pra gente. Vamos lá, galera. Obrigado a todo mundo. Galera, fortalece, hein? Se inscreve no canal. É importantíssimo você se inscrever aqui no canal da Placar. Olha o Genilton aqui. Flamengo gasta milhões no primeiro. E ele tá certo, porque no primeiro tempo, para quem assistiu o jogo, viu que o Porto Cabede, inclusive, poderia ter feito o segundo e o terceiro ainda no primeiro tempo, tá? O Vasco acha um gol com o João Vitor numa cabeçada, no cruzamento do Lucas Piton, que não teve absolutamente nada de construção, não teve absolutamente nada treinado. Então, assim, eu vou tentar mesclar aqui o torcedor com o jornalista para falar um pouco do meu sentimento em relação ao que aconteceu ontem e tentar explicar o que foi o jogo e tudo que vem culminando nessa fase terrível, e que eu concordo plenamente com você, Ilan. Hoje o Vasco ele é um time que, quando ele entra em campo, é muito mais fácil você apostar que ele vai perder do que ele vai vencer ou do que ele vai empatar. Seja um time grande, seja um time pequeno. Os pequenos já não têm mais medo do Vasco. E os grandes encaram o Vasco como um time que tem que ganhar. Então, isso mostra muito o que vem acontecendo com o Vasco nos últimos anos. O elenco do Vasco não é ruim.
Mas hoje o Vasco joga um dos 3 piores futebols do Brasil. Futebols, entre aspas. Uma das 3 apresentações piores do Brasil, com certeza, é a do Vasco. E ontem foi o pior jogo do ano disparadamente. Onde, com certeza, foi uma das piores vergonhas da história do Vasco. E quando da eu digo história, isso, da história do Vasco. Eu não tenho dúvida disso. Uma das piores vergonhas da história. Eu não tenho dúvida também disso. acho. Sem conhecer tão bem a história do Vasco como você conhece, falei, cara, isso é uma das maiores vergonhas da história do clube. Eu não tenho dúvida disso. Perder de 4-1 Exato. de um time... Cara, eu ia falar um palavrão, não vou falar... De um time de terceira linha na Venezuela. Com certeza. A Venezuela já é um futebol de terceira linha e o Vasco perdeu de um time de terceira linha da Venezuela. De 4-1. Não foi 2-1 nem 1-0, não. Uma loucura, cara. Então, assim, eu me sinto envergonhado, eu me sinto muito envergonhado, eu não contrato, eu não planejo, eu não jogo, eu não tenho nenhuma influência no resultado do que aconteceu ontem, mas sem dúvida alguma eu me sinto envergonhado e eu me pergunto se esses caras se sentem envergonhados com o que aconteceu ontem. Porque eu vou repetir aqui, quando a gente vem para cá, para Placar, Papa, Ilan, Raíza, nós somos profissionais que a gente se dedica, a gente acorda cedo, a gente estuda, a gente briga para poder fazer o melhor para o nosso trabalho. E talvez, eu acho que vocês sejam assim também, quando a gente não consegue fazer o melhor no nosso trabalho, de uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente ganha para fazer e se dedica para fazer, cara, eu não durmo, eu fico chateado, eu fico frustrado, eu me sinto incompetente. Eu não sei se esses caras se sentem assim. Sabe por quê, Ilan? Esse mesmo grupo, o mesmo grupo de jogadores, é o mesmo grupo que perdeu de 4-0 para o Criciúma em São Januário, é o mesmo grupo que perdeu de 6-1 para o Flamengo no Maracanã, é o mesmo grupo que foi eliminado para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e é o mesmo grupo que tomou ontem de 4-1 para um time semiprofissional. Então, assim, eu realmente me pergunto, tirando um ou outro ali desse grupo, se eles realmente entendem a dimensão da vergonha e do vexame que aconteceu ontem. O Vasco, no primeiro tempo, foi massacrado pelo Porto Cabedelo, que teve mais oportunidades, achou um gol ali com o João Vitor, aí volta para o segundo tempo, o senhor Felipe, que não é técnico de futebol, no máximo ele é coordenador técnico, mas como técnico, ele é um fracasso, tanto nos últimos trabalhos que ele teve, quanto no trabalho atual que ele está tendo, que ele não pode ser o técnico do Vasco da Gama, de forma alguma, ele não é técnico. E eu falei, cara, o time do Vasco não é... Meu modo de pensar... Se você pegar jogador por jogador, o time não é esse desastre todo, não. Pelo amor de Deus, não é essa vergonha. Não é essa vergonha. Tem bons jogadores. Não é o 8º colocado que o Pedrinho falou. Exatamente, mas também não vai brigar para não cair. Vai fazer um campeonato digno, sabe? Então, assim, eu acho que a chegada do Diniz vai dar esperança. Vai dar esperança porque o que o Diniz faz de melhor é cuidar do ser humano, cuidar do profissional e fazer o cara realmente só jogar futebol. E, sobretudo, jamais ele vai deixar que aconteça o que aconteceu nesse jogo de ontem, a falta de postura do Vasco para jogar contra um time como o Porto Cabedelo, com todo respeito. E agora tudo está fechado. Fernando Diniz é o novo técnico da equipe do Vasco da Gama até o final de 2026. O técnico chega com novos nomes para auxiliar e conseguir desempenhar o melhor futebol da equipe do Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz vai vir na sua comissão com alguns nomes que a torcida do Vasco não conhece. Um deles é o Wagner Bertelli. Rapaz, nome complicado, hein? Ele é preparador físico e auxiliar técnico do técnico Fernando Diniz. Também tem Ricardo Colbatini, ele vai ser auxiliar do Fernando Diniz, ele também foi auxiliar do Abel Braga e vai estar presente na equipe do Vasco. E também Evandro Fornari, ele começou a carreira no Atlético Paranaense e se tornou auxiliar do técnico Thiago Nunes. Então, portanto, são esses caras que vão estar chegando com o Fernando Diniz, depois da derrota do vexame que o Vasco proporcionou na Venezuela. O presidente correu muito para que pudesse fechar essa negociação com os empresários. Lembrando que se arrastou bastante, ficou mais ou menos ali de 7 a 9 dias, mais ou menos, essa negociação, e agora com um final feliz, com um desfecho positivo. O Vasco agora, a tendência é que Fernando Diniz assuma após a partida do sábado. Vasco da Gama e Vitória no estádio Manuel Barradas, o Barradão. E depois disso, vai ter uma sequência complicada, que não vai ser fácil. A primeira delas é Vasco da Gama e Lanús, por exemplo, que é um jogo decisivo na Sul-Americana e que o Vasco precisa vencer após esse revés que aconteceu frente à equipe do Puerto Cabedelo. E aí o Fernando Diniz vai assumir a equipe do Vasco.
é um cara que o presidente gosta muito, o Felipe gosta muito e, sinceramente, é um cara que vai sacudir bastante o ambiente do Vasco. É um cara que motiva os jogadores, por mais que no seu último serviço, digamos assim, que ele esteve presente, que foi lá em Minas Gerais, não deu muito certo. No Fluminense também foi muito mal, mas o Fernando Diniz é um cara que é aquela famosa frase, pior do que está, não deve ficar. E pior do que isso aí vai ter consequências seríssimas para a equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!